adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, com grande amor, por me mostrou meu Salvador, que triunfou e libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, com grande amor, por me mostrou meu Salvador, que triunfou e libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Louvado seja o Senhor. Então nós faremos a leitura, livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, e o versículo então de número 6 até ao versículo de número 9. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus queremos agradecê-lo pela oportunidade de estar na tua casa, podendo, Senhor, louvar ao Senhor, glorificar o teu nome, desfrutar, Senhor, da sua rica e preciosa presença. Incomparável é para nós estarmos aqui na tua presença, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar este momento da meditação da tua palavra. Fala com a tua igreja, Senhor. Usa o teu servo, Pai, e, meu Deus, transmita a tua palavra poderosa, Senhor, transformadora, Senhor, resgatadora, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Sê conosco neste momento precioso, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir, louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode se assentar, as crianças podem estar seguindo para o departamento infantil. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos hoje meditar um pouco sobre o plano de Deus para nós. Na verdade, a gente sempre ouve dizer isso. Na verdade, todas as pessoas falam, e às vezes as pessoas, quando falam para alguém, a gente até sabe. Na verdade, olha, Deus tem um plano na sua vida. Na verdade, e às vezes a gente fala e as pessoas falam, eu sei que Deus tem um plano na minha vida, mas às vezes sentem essa dificuldade de como fazer para que nós possamos ser alcançados pelo plano de Deus, porque é fácil, não é? Na verdade, não é fácil. E nós vamos aí ver na palavra de Deus algo maravilhoso que o Senhor tem para nós nessa noite acerca do plano de Deus. Na verdade, acerca de a gente não fugir do plano de Deus, porque o que mais a gente tem visto hoje em dia, irmãos, são os fujões, né? Pessoas que estão fugindo do plano de Deus para elas. Na verdade, a maioria conhece, a maioria sabe que Deus tem um plano, que Deus tem chamado elas, mas elas estão fugindo do plano de Deus por algum motivo, na verdade, por algum momento. Não sei se existe motivo, né, necessário ou motivo que justifique uma pessoa fugir da presença de Deus, mas as pessoas fogem, não é verdade? Mas a palavra do Senhor, olha aí que linda que ela é. Ela fala assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, a palavra de Deus está falando aí que a primeira situação que faz uma pessoa fugir do plano de Deus é o pecado. Essa é a principal situação que faz alguém fugir do plano de Deus, não é verdade? O que fez lá no Éden Adão se esconder do Senhor? Foi o fato dele ter pecado, não é verdade? E ele fugiu da presença de Deus, como se pudesse se esconder do Senhor, como se eu pudesse fazer algo e o Senhor então não estivesse vendo. E foi isso, né? O pecado é a primeira e a principal situação que nos afasta, que faz com que a gente fuja dos caminhos do Senhor. Porém, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo aí que se eu deixar o meu caminho mal, né, se o perverso deixar o pecado, o iníquo deixar os seus pensamentos e converter-se ao Senhor, o Senhor se compadece, porque o Senhor, ele é rico em perdoar. Mas a gente, por que foge do caminho de Deus? Por causa da vergonha. Na verdade, eu fico envergonhado, eu não sei o que vão falar de mim. Na verdade, se eu estiver passando, alguém estiver olhar para mim, eu vou achar que está falando de mim. Eu vou querer saber o que é que está pensando de mim, na verdade, o que é que deve estar falando dos meus caminhos. Mas a palavra do Senhor diz, na verdade, que para a gente viver os planos de Deus, deixe os pensamentos de lado, deixe os maus caminhos de lado e converta-se e olhe somente para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. A gente não perdoa com facilidade. A gente perdoa com facilidade alguém quando faz alguma coisa para nós? Nós não perdoamos com facilidade, não é verdade? Porque fica machucado, a gente fica magoado, a gente fica entristecido. É necessário o quê? Um tempo, né? Para que a gente possa talvez perdoar, para que a gente possa talvez lidar com determinadas situações, não é verdade? A gente sente essa dificuldade, porém a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele é rico em perdoar. Não importa o que a gente tenha feito, não importa qual foram os seus pensamentos,
não é verdade? Não importa qual foram os seus caminhos, mas quando a gente volta-se para o Senhor se compadece de nós, porque Ele é rico em perdoar, amém? Louvado seja Deus. E a palavra fala que quando a gente deixa os nossos pensamentos, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente fica assim, e agora? No que é que eu vou pensar? Não é verdade? Quando eu deixo os meus caminhos, eu preciso de alguma coisa. E agora? Por onde é que eu vou andar? Porque os antigos já diziam, não é verdade, que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Se eu ficar com o meu pensamento vago, não é verdade, já eu vou começar o que pensar? Muito difícil a gente vai pensar coisa boa, né? Mas a gente começa a pensar coisa que não deve. Por quê? Porque o diabo começa a lançar as setas. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que abandonar esses pensamentos e olhar para os pensamentos do Senhor e ver o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor pensa de mim, o que o Senhor tem para você e pensa de você, para que a gente possa desfrutar com maior alegria e com maior aproveitamento do que o Senhor tem para nós. E a palavra de Deus fala assim, aí no versículo 8, que a gente tem que deixar os nossos pensamentos e os nossos caminhos, no versículo 7. E o Senhor diz aí, porque os meus caminhos não são igual aos vossos caminhos, o Senhor diz, nem os vossos pensamentos iguais aos meus. Então o Senhor, Ele pensa diferente, o Senhor, Ele age diferente. E a gente olha e às vezes a gente fala, mas as circunstâncias não estão dando certo para mim, mas as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria. Mas o Senhor, Ele controla, o Senhor, Ele tem o domínio sobre todas as circunstâncias. Para quê? Para que o plano de Deus venha a acontecer na nossa vida, para que os projetos de Deus venham chegar até nós, e nós temos que desfrutar disso. Veja bem, pessoas que fugiram da presença do Senhor, e eu separei aqui uma pessoa, né, que fugiu do caminho do Senhor, e tudo deu errado para ela, e foi Jonas. Abre comigo lá, em Jonas. Onde que está o Jonas aqui na minha Bíblia? O Jonas fugiu daqui, achei. Jonas, olha só que coisa. Jonas no capítulo 1 e o versículo 1 diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então veja aqui que coisa interessante. O Senhor chamou Jonas e o Senhor fez o quê? Colocou nas mãos de Jonas o projeto que Deus tinha. Olha, Jonas, olha só, eu tenho esse projeto para você, e esse projeto para você vai ser concretizado aonde? Lá em Nínive. Porém, Jonas o quê? Não quis. Jonas falou, eu não vou é nada. E Jonas se dispôs para fugir, não é verdade? E é isso que está acontecendo, irmãos, nos nossos dias, que a gente tem vivido. Deus está colocando e aí deixando cada vez mais evidente o seu plano de salvação e o seu projeto de salvação para a vida das pessoas, e as pessoas estão dispostas sim, mas para fugir da presença do Senhor. Estão dispostas para as festas, estão dispostas para as baladas, estão dispostas para qualquer coisa, mas a gente não vê essa mesma disposição para a pessoa vir buscar Deus, para a pessoa vir para o culto. E o culto nem é tão demorado assim, não é verdade? Mas quanto tempo dura aí uma festa?
Quanto tempo dura aí? A gente vê pessoas se esforçando, né? Quanto foi nos noticiários aí nos últimos dias? Quantas festas clandestinas, né? Com mais de 300 pessoas, todas lá bebendo, se embriagando, não se importando com o tempo, né? Olha a disposição que se tem para fugir da presença do Senhor. Olha a disposição que se tem, na verdade, para fazer tudo o que desagrada a Deus, que prejudica a quem? A nós mesmos, não é verdade? A gente dá o sujeito. A gente vê pessoas dando o seu jeito para viajar, a gente vê pessoas dando o seu jeito para ir a um show, para ir a uma festa, não é verdade? Eu faço alguma coisa no meu trabalho lá, eu dou um jeito para ir. Olha, eu consigo um atestado, eu consigo isso, eu consigo aquilo, mas a gente não vê essa mesma disposição para a pessoa vir para o culto, para a pessoa participar de algo que vai trazer um grande benefício para a sua vida. Veja você, o que aconteceu com Jonas? Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Vira para o irmão que está do seu lado, fala para ele, fala, não fuja do plano de Deus. Isso, glória a Deus. Porque não dá certo fugir do plano de Deus? Não dá certo, e não deu certo para quem? Para Jonas. Deu certo para ele? Não deu. Quando Jonas armou um plano para fugir do plano de Deus, olha só, né? Olha, eu vou armar essa estratégia aqui e eu vou fugir, não vai ter como Deus me buscar nesse lugar, não vai ter como Deus ir lá e fazer alguma coisa, mas Deus envia alguém, amém, irmão? Não importa onde esteja, não importa o que esteja fazendo, o Senhor envia alguém para te buscar, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E o que aconteceu com Jonas? Jonas fugiu da presença do Senhor, e a partir do momento que ele começou a fugir da presença do Senhor, nada dava certo para ele. Essa é a característica, e você vai ver, que quando alguém está fugindo da presença de Deus, aonde essa pessoa chega, ela traz problema. Não é que o problema acontece, é ela quem traz o problema, é ela quem traz a discussão, é ela que traz algum movimento que é contrário. Por quê? Porque essa pessoa foge do plano de Deus. E foi assim, Jonas ele entrou no barco. O que aconteceu no barco? Problema. Aconteceu-se uma grande tempestade. Jonas trouxe uma tempestade naquele barco, com tantas pessoas, com tantas famílias, não é verdade? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Já pensou você se relacionar com uma pessoa que está fugindo da presença de Deus? Vai ter tempestade na sua vida. Você tem que estar disposto a enfrentar uma tempestade que vai acabar. Quando que acaba uma tempestade de alguém que está fugindo da presença de Deus? Quando essa pessoa para de fugir, não é verdade? E é assim, quando Jonas então parou de fugir, na verdade, todo mundo estava querendo saber por que até aquela tempestade. O barco em que eles estavam estava a ponto de naufragar, ia afundar o barco, até que Jonas falou, é por causa de mim. O problema é porque eu estou fugindo da presença do Senhor. Esse que é o tal. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque tem aquelas pessoas que sabem que Deus tem um plano para ela, e sabendo, ela foge, e sabendo, ela vai para outro lado, ela vai fazer outra coisa, como se essa outra coisa e esse outro lugar, ou esses outros afazeres possam suprir a presença de Deus na vida dela, possam suprir tudo o que Deus tem a proporcionar para ela. Isso vai resolver? Não vai. Vai encher-se a sua vida de um vazio que não pode ser enchido, que não pode ser saciado. Então eu tenho que parar de fugir. Quando que parou a tempestade? Porque jogaram então Jonas no mar. E Jonas então no mar achou que
estava tranquilo, mas ele ainda estava fugindo. E o Senhor enviou o que, irmão? Nem foi necessário. O Senhor enviou um grande peixe, e esse peixe então engoliu Jonas e levou para o fundo do mar. Olha só que situação que acontece com alguém que está fugindo da presença do Senhor, que está fugindo do plano de Deus. Essa pessoa, ela só afunda. Ela só afunda. E Jonas, a palavra do Senhor fala que teve que 3 dias no fundo do abismo, como ele diz aí, né, no capítulo 2, ele diz que teve que chegar no fundo do abismo, dentro da barriga do peixe, para o quê? Para descobrir que a solução dele era parar de fugir. Não é verdade? O que vai ser necessário acontecer com a gente para a gente parar de fugir da presença do Senhor? Aonde vai ser o seu fundo do poço? Aonde vai ser o seu abismo, para que você perceba que você está no lugar aonde não era para estar? Não é verdade? Para que a pessoa possa olhar e falar assim: olha, realmente eu preciso parar de fugir do plano de Deus para mim. E foi isso que Jonas fez. Jonas demorou 3 dias para perceber. Quanto tempo vai demorar para você perceber que as coisas só vão melhorar quando eu parar de fugir do plano de Deus para a minha vida? E a palavra de Deus fala que Jonas fez o quê? Lá do fundo, lá do abismo onde ele estava, da barriga do peixe, ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor dizendo que ele estava parando, cansado de fugir, cansado das coisas darem errado para ele, e que a partir daquele momento ele então estava se entregando para que os planos de Deus então começassem a acontecer na vida dele. E a palavra de Deus fala que o que aconteceu? O Senhor ordenou ao peixe, e o peixe devolveu Jonas na terra. Amém? Louvado seja Deus. Quando eu paro de fugir do plano de Deus para mim, o Senhor ordena. Amém? E as coisas começam a acontecer a meu favor. Se até então tudo acontecia contra mim, era por quê? Porque eu estava fugindo, porque eu estava indo para o lado errado. Mas a partir do momento que eu peço ao Senhor, que eu quero desfrutar do plano de Deus para mim, o Senhor ordena, amém? E tudo começa a acontecer a nosso favor, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Então, Jonas, a partir dali, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque ele começou a andar no plano de Deus. Então, eu preciso fazer o que na minha vida? Todos os dias, eu tenho que saber qual é o plano de Deus para mim. Jonas sabia e quis fugir. Não fuja do plano de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: não fuja do plano de Deus. Isso, até o final do culto ele vai gravar isso na cabeça e não vai fugir jamais do plano de Deus, amém? Louvado seja Deus, porque Jonas fugiu e não deu certo. Não dá certo para quem foge do plano de Deus. Aonde é que a gente vai se esconder? Aonde é que eu vou estar que ninguém vai ver? Às vezes o Senhor leva alguém lá e fala: oh, mas você não era crente, mas você não era de tal igreja, mas eu já te vi na igreja. Olha só, triste isso, não é verdade? Sempre alguém vai ver, sempre alguém vai te reconhecer, amém? Porque quem é de Deus é luz, não é verdade? E quando a luz chega, irmãos, em meio às trevas, o que ela leva? Ela leva a luz, irmão. Louvado seja Deus. Por isso que nós temos que estar inseridos e sempre dispostos a andar segundo os planos de Deus, amém? Louvado seja Deus. Esse é o primeiro. O segundo do plano de Deus, que vale apresentar, que vale conhecer o plano de Deus, está lá em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis 37. Esse é mais uma pessoa que sabia do plano de Deus.
Esse sabia, mas não fugiu, amém? Louvado seja Deus, que é quem? É José, que está em Gênesis 37, capítulo 37, versículo 3, diz assim: ora, Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, amém? Louvado seja Deus. Então, José era um menino, um jovem que era amado, não é verdade? Então, quem é que tem, qual é a pessoa que Deus tem um plano para a vida dela? Aquela que é amada. Amada por quem? Amada pelo Pai, amada pelo Senhor, amém? Louvado seja Deus. Então, o Senhor, Ele tem um plano na vida de todos os que Ele ama, e todos quantos o Senhor ama. A palavra do Senhor fala que o Senhor ama a humanidade inteira, amém? Então não existe uma só pessoa na face dessa terra que Deus não tenha um plano para a vida dela. Então, se você talvez já tinha esse pensamento, já passou pela sua cabeça: o plano de Deus para mim está esquecido, o plano de Deus para mim foi colocado numa gaveta. Não, o plano de Deus para você sempre esteve pronto, esperando o quê? Somente um passo nosso em direção a esse caminho, em direção a esse plano de Deus, amém? Louvado seja Deus. Então, Deus mostrou para José num sonho qual que era o plano de Deus para ele, e José, ele contou esse plano para os seus irmãos, mas os seus irmãos o invejavam, os seus irmãos o odiavam. E aí a gente traça um paralelo, irmãos, porque às vezes nós temos que tomar cuidado disso, porque nós temos inveja do plano que Deus tem na vida do irmão, do plano que Deus tem na vida daquele que senta perto de nós. A gente acha o plano que Deus tem para o irmão melhor do que o plano que Deus tem para nós, irmão, mas não é assim, porque Deus tem um plano lindo para todos, amém? Louvado seja Deus. Todos, Deus tem um plano, e eu não tenho que olhar para o plano de Deus na vida do irmão, eu tenho que saber o plano que Deus tem para mim, amém? Louvado seja Deus. E essa é a característica daqueles que estão se desviando dos planos de Deus. Ele olha e ele vê o plano de Deus na vida das pessoas, mas o plano de Deus na vida dela, ela não sabe ver, ele não sabe ver, porque ele sempre olha para a vida dos outros, mas busca a Deus enquanto se pode achar, invoca ao Senhor enquanto Ele está perto, e você vai desfrutar dos grandes planos de Deus para a sua vida, amém? Os irmãos de José não quiseram desfrutar dos planos de Deus, eles queriam o quê? Matar o plano de Deus na vida de José, não é verdade? E é assim que acontece com muitas pessoas, irmão. Em vez da pessoa buscar a Deus e saber do plano que Deus tem para ela, não, ela quer matar o plano de Deus na vida da outra pessoa, e foi isso que fizeram com José, não é verdade? Tentaram primeiro fazer o quê? Matar José, mas aquele que Deus tem o plano morre? Não morre, amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Olha só o versículo 20, o que eles pensaram? Olha, vinde pois agora e matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os seus sonhos. Olha só, eles falaram o quê? Matando José, os planos de Deus não vão acontecer na vida dele, mas aquele que está debaixo do plano de Deus não morre, amém? Louvado seja Deus. Aquele que está no projeto do Senhor, pode acontecer o que for, irmão, o plano de Deus sempre acontece. Aí no versículo 27 eles tiveram essa ideia então de vender José. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos as mãos sobre ele, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então os irmãos concordaram em fazer o quê? Vamos matar, vamos mandar José longe, para longe de nós, não é verdade?
Mas só que o que aconteceu, irmãos? Cada vez que alguém prejudicava José, essa pessoa estava empurrando José em direção ao plano de Deus, amém? José, em momento algum, fugiu do plano do Senhor, amém? Os irmãos perceberam isso. José, em momento nenhum, fugiu, mas as pessoas quiseram matar o plano de Deus na vida dele. Talvez está acontecendo isso com você, mas eu nunca quis fugir do plano de Deus na minha vida. Mas as pessoas, as circunstâncias me jogam para si. Não pense isso. Porque nada pode impedir o plano de Deus de acontecer na sua vida, amém? Louvado seja Deus. Nada pode impedir de eu desfrutar de tudo que Deus tem para mim. As pessoas estavam achando que, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele, vamos ver o que vai ser do projeto que Deus tem para ele, se nós matar ele, se nós enviar ele para onde? Para o Egito, não é verdade? Enviaram ele para o Egito, enviaram. Mas só que aonde José estava, o que as pessoas viam nele? Viam a presença de Deus, porque em momento algum José saiu do plano de Deus, amém? Então esse é o cuidado que eu tenho que tomar, não fugir do plano de Deus. Mas me levaram para lá, me levaram para lá, me levaram para lá. Te levaram, irmão, Deus está no controle, amém? Sempre existe a oportunidade de voltar ao plano de Deus, de voltar aos caminhos certos para andar na presença de Deus, amém? Louvado seja Deus. E o que aconteceu? Chegaram lá, José foi para a casa de Potifar, para ser o quê? Para ser um mordomo lá, está lá no capítulo 39. E o que aconteceu? Potifar olhou, e veja só no versículo 5, olha que homem abençoado. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Veja aqui, aonde José estava, Deus abençoava ele. Por quê? Estava fugindo? Não estava fugindo, estava no plano de Deus, amém? Então vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele, não fuja do plano de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Veja, José não fugiu do plano de Deus, e aonde ele estava, ele era o quê? Abençoado, amém? Louvado seja Deus. Mas o que aconteceu ali? O diabo levantou mais alguém, porque o inimigo não suporta ver um homem de Deus, uma mulher de Deus nos caminhos de Deus, mas tenta levantar alguém para fazer o quê? Para me tirar, para tirar você dos caminhos do Senhor, porque a única maneira de tocar nas nossas vidas é se estivermos distantes de Deus, amém? Mas se estamos nos caminhos do Senhor, o que a palavra de Deus fala? Que tem um anjo ao seu redor que livra de todo o mal, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor, porque tem um anjo ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo o mal. E a palavra fala então que o inimigo armou uma cilada, para que então José fugisse do caminho do Senhor. Mas José fugiu do caminho do Senhor? Não. José fugiu do quê? Do pecado. José fugiu do quê? Da cilada. Essa é a característica daquela pessoa que sabe que o plano de Deus é o melhor plano para nós, e que não vale a pena eu fugir do plano de Deus. Essa é a melhor característica. Na verdade, a pessoa foge do quê? A pessoa foge do pecado. A pessoa foge de tudo o que desagrada a Deus. Mas essa fugida, vamos dizer assim, de José, fez com que ele fosse então preso. Porque pegaram ele, armaram uma calúnia, uma mentira, para que ele pudesse então fugir do plano de Deus. Ele não fugiu, mas foi preso. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Armaram uma mentira para ver se você foge do plano de Deus. Armaram uma cilada para ver se você escapa do plano de Deus, talvez por 5 minutos, talvez por só um
momento, talvez por só uma festa, talvez por só um relacionamento, não é verdade? Mas isso vai fazer com que a gente passe por grandes apuros. Fuja do pecado, fuja do que desagrada a Deus, mas não fuja dos planos de Deus, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus, aleluia! Louvado seja Deus, glória a Deus. Capítulo 39 de Gênesis, versículo 20. E o Senhor de José tomou ele e o lançou num cárcere, num lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Muitas pessoas, irmãos, às vezes, por causa das dificuldades e dos problemas que enfrentam, acham que os planos de Deus estão esquecidos na sua vida. O Senhor não se esquece dos seus, amém? Nós esquecemos, né? Até dos planos que a gente faz. Olha, eu combinei aquilo com aquela pessoa, aí a pessoa, poxa vida, o dia passou e você não foi, porque a gente esquece de planos simples, não é verdade? De coisas tranquilas, mas o Senhor, Ele não esquece de nenhuma vírgula, de nem sequer um tio, diz a palavra do Senhor, dos planos que Ele tem para a sua vida, amém? Talvez você se esqueceu, mas está ainda nas mãos de Deus, tudo de maravilhoso que Ele quer realizar para você, amém? Louvado seja Deus. Foi assim, José estava onde? Preso. As coisas estavam dando certo para ele? Não estava, mas ele fugiu do plano de Deus? Não fugiu do plano de Deus. Versículo 21, José estava preso no cárcere, hein? Versículo 20, ele foi encarcerado. Versículo 21, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Veja que até na prisão o Senhor abençoou José, olha só. Então, aquele que não foge do plano de Deus, não importa a situação que esteja passando, não importa o quão difícil seja o seu problema, o quão difícil seja a situação que você tem enfrentado, o trauma talvez, algo que você não esperava acontecer na sua vida, aconteceu, mas se você está nos planos de Deus, olha, o Senhor vai te abençoar. Não importa se as pessoas estão querendo te prejudicar, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Porque aquele em que Deus quer abençoar, nunca, jamais vai passar necessidades ou apuros, amém? E foi assim com José, não é verdade? E o que aconteceu? Deus abençoou tanto José, que duas pessoas que estavam presas lá, tiveram sonhos. E José foi lá e fez o que? Revelou os sonhos deles. Revelou os sonhos deles, e um desses era o que? Funcionário de Faraó. Então quando José revelou o plano, o sonho dessa pessoa, e falou, olha, você vai voltar lá para o seu trabalho. E essa pessoa, José falou para ela, olha, quando você voltar para lá, não esqueça do quê? Não esqueça de mim aqui, rapaz, fala bem de mim para Faraó lá e tal. Não é verdade? Porém, essa pessoa, quando voltou-se ao seu trabalho, ela lembrou de José? Não lembrou, não é verdade? Assim acontece às vezes com a gente. A gente se apoia em pessoas que falam, olha, qualquer coisa que te acontecer, eu estou aqui para te ajudar. E quando você está passando por necessidades, por apuros, aonde está essa pessoa? Essa pessoa se esqueceu de você, essa pessoa se esqueceu de mim. Cadê aquele que falou que ia estar comigo para tudo? Cadê aquele que falou que ia me ajudar no que fosse necessário? Não é verdade? Você olha e essa pessoa sumiu, evaporou, como dizia a mãe, né? Tomou chá de sumiço, não é verdade? A pessoa sumiu, evaporou, mas Deus, Ele se lembra sempre de nós, não é mesmo? Porque foi isso que aconteceu. Passou-se os tempos, passou-se os anos, mas o plano de Deus estava na vida de José, porque Deus então deu um sonho para Faraó.
E esse sonho para Faraó, quem que podia saber? Quem que podia desvendar? Somente José podia desvendar esse sonho. E você conhece, José foi e desvendou o sonho, não foi? José foi e desvendou o sonho de Faraó, e Faraó colocou José aonde? Faraó colocou José como segundo lá, mandando sobre tudo o que diz respeito ao reino do Egito. Então, cumpriu-se ali. Sempre que alguém queria passar uma rasteira em José, sempre que alguém queria armar uma cilada para José, achando que estava prejudicando ele, pelo contrário, o Senhor usava aquela situação para fazer com que os planos de Deus fossem encaixados no projeto. Não tem, irmãos, coisa que aconteça nesse mundo, não tem aí, irmãos, coisa que, por mais difícil que aconteça, como a gente está vivendo agora, né, uma doença que tomou-se o mundo inteiro, isso não vai impedir do plano de Deus ser concretizado na minha e na sua vida, amém? Louvado seja Deus. E aconteceu-se depois que houve uma grande fome na terra, não é verdade? Os irmãos de José tiveram que ir lá para o Egito para comprar alimento, porque o alimento foi escasso lá. E quando eles chegaram, quem que recebeu eles? José. E eles então se dobraram diante de José, como foi o sonho que Deus tinha dado para ele, amém? Louvado seja Deus. Então, todos podem esquecer, os irmãos de José tinham até esquecido deles já, mas Deus não, amém? O plano de Deus estava sempre sendo cumprido na vida de José. E aconteceu-se então que José, ele foi grandemente abençoado na terra do Egito, e também abençoou-se a sua família por meio dele. Por quê? Porque ele não fugiu dos planos de Deus, amém? E esse foi o último pensamento aí de José em relação aos seus irmãos. Porque o que aconteceu? O pai de José morreu, Israel morreu, e aconteceu que os seus irmãos ficaram com medo. Olha, ele não prejudicou nós, porque o pai estava vivo. Agora que o pai morreu, ele vai agora pagar a gente e fazer conosco tudo que a gente fez com ele. Mas olha só o que é diferente, irmão, naquele que está no plano de Deus. Ele não enxerga como todo mundo enxerga, ele não vê as coisas com pessimismo, ele enxerga a oportunidade, amém? Oportunidade do quê? De Deus fazer um milagre. Oportunidade do quê? De Deus realizar uma grande obra e deixar todos o quê? De boca aberta, e saber que o nosso Deus é poderoso, amém? Capítulo 50 de Gênesis, versículo 20. Olha só o que Josué respondeu para os seus irmãos. Veja no versículo 19 ainda, ó. Gênesis 50, 19. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, quando os irmãos de José foram questionar ele, se José ia prejudicar eles, ia fazer todo o mal que eles fizeram para José, José tinha o que? Consciência, irmão, que tudo aquilo era plano de Deus. José falou: olha só, vocês realmente fizeram mal comigo, mas o Senhor transformou todo o mal em bênção, amém? Então não se preocupe se estão te fazendo mal, não se preocupe se estão te prejudicando, estão querendo te prejudicar. Aquele que está no plano de Deus, o Senhor transforma todo o mal em bênção, amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aleluia. Glória a Deus. Então, não fique preocupado, não fique preocupada. A preocupação é para quem, irmãos? É para quem não tem um plano, é para quem não tem um projeto. Deus, ele tem um plano, e o plano de Deus engloba qualquer situação.
ação, não é verdade? A gente às vezes faz plano e, puxa vida, eu não esperava que isso acontecesse. E acontece alguma coisa e o nosso plano não dá certo por causa disso. O nosso plano agora não deu certo por causa daquilo outro. O nosso plano não deu certo por causa daquilo. Então, o nosso plano está sujeito às variações que acontecem no dia a dia. Mas o plano de Deus nunca está sujeito, amém? O plano de Deus é soberano e engloba tudo o que possa acontecer. Quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins, porque o Senhor faz com que tudo coopere para o nosso bem, amém? Louvado seja Deus. Feche os teus olhos neste momento. Como que está você, com a mão no seu coração? Como que você tem trilhado? Você tem trilhado os seus caminhos segundo os seus planos? Segundo os seus pensamentos? Ou a sua vida, ela tem andado nos trilhos de Deus, segundo os pensamentos de Deus? Essa reflexão, ela é importante a gente fazer, porque refletindo assim, a gente já tem uma leve expectação do que nos espera. Porque Jonas fugiu do plano de Deus, e a cada momento da vida de Jonas, ele se afundava ainda mais. Não vale a pena fugir do plano de Deus. Não vale a pena ter uma vida segundo os nossos próprios pensamentos mundanos, segundo os nossos próprios projetos que só visam as coisas materiais. Mas o Senhor, Ele tem um projeto eterno para a sua vida. Ele tem um projeto que é sobrenatural, que visa abençoar você aonde quer que você esteja, como foi com José. Então, se você estava andando nos trilhos errados da sua vida, este é o momento de você andar nos trilhos certos. Se os pensamentos que estavam permeando a sua cabeça não eram pensamentos agradáveis, deixa Deus mostrar tudo que Ele tem pensado para você. Deixa Deus te mostrar tudo que Ele quer fazer na sua vida, que só não foi realizado ainda, porque você está no trilho errado. Porque você está trilhando de um modo a fugir dos planos de Deus. Mas não foge não. Volta para o caminho do Senhor. Volta para os planos de Deus na sua vida, porque a palavra do Senhor fala que Ele é rico em perdoar. Os irmãos de José tiveram remorso dele. Talvez você está assim, o que vão pensar, o que vão falar? Esquece disso. Deus, Ele quer te perdoar. Deus, Ele quer te dar novos pensamentos. É momento de você se levantar agora, de deixar os caminhos, os trilhos errados da sua vida e voltar ao plano de Deus, e voltar aonde Deus quer que você esteja. Porque não teve circunstância, não teve cilada que foi capaz de impedir o plano de Deus de acontecer na vida de José, e também não vai ter na sua vida, porque Deus está contigo em todos os momentos. Entregue a sua vida a Ele, volte para os trilhos do Senhor neste momento, e faça comigo essa oração, buscando a Deus, se arrependendo e colocando-se novamente nos trilhos, não que são guiados pelas coisas naturais, não que são guiados pela vontade humana, não que são guiados pelos modismos do momento, mas que são guiados pelas mãos de Jesus Cristo, que
são guiados pela presença do Espírito Santo, que nos levam para a rica promessa de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Inseridos queremos estar nos Seus planos, meu Senhor. Mas às vezes acontecem, meu Deus, situações, Pai, que nos empurram, meu Pai, que nos jogam, meu Deus, para fora dos trilhos, meu Deus, e a gente, sem saber o que fazer, sem ter um plano, Pai, porque o nosso plano não previa, Senhor, tal acontecimento, a gente se afasta. A gente começa a dar ouvidos, meu Deus, a projetos de pessoas. E a gente, meu Deus amado, começa a fazer coisas que a gente nunca fez antes, meu Deus, a andar por caminhos que a gente nunca caminhou antes, mas isso desagrada tanto o Senhor, porque não é o plano que o Senhor tem para nós, não é o projeto, Pai, que o Senhor tem para a nossa vida. Mas hoje, meu Deus, diante da Tua palavra, Pai, nós percebemos que o Senhor é rico em perdoar, e que o Seu plano, o Seu projeto para nós não está engavetado, Senhor, não está riscado, Pai, não está esquecido, meu Deus, mas o Senhor hoje apresenta, Senhor, para este homem que aqui está, para esta mulher que aqui está, para este jovem que aqui está, para esse, meu Deus, que vai estar vendo este vídeo neste momento, que o plano do Senhor ainda está de pé. Então é necessário, Pai, buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo, invocar o Senhor, porque o Senhor está perto de nós. Porque Jonas clamou ao Senhor, e o Senhor mudou o caminho dele, o Senhor mudou o projeto dele. Muda os caminhos aqui nesta noite, Senhor, muda os projetos aqui nesta noite, Pai. Se esta pessoa estava caminhando para um profundo abismo, meu Deus, resgata ela agora e coloca ela em terra firme novamente, Senhor. Coloca ela, meu Deus amado, na direção certa, na direção dos planos do Senhor para a vida dela, Pai. Porque é assim, Senhor. O Senhor não desiste daquele que o Senhor tem plano. E eu sei que o Senhor não desistiu de mim. Eu sei que o Senhor não desistiu, Senhor, desta pessoa que aqui está. Por isso, meu Deus amado, neste propósito, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, para que possamos viver nos Teus caminhos, no nome de Jesus. Amém. Coloque a mão no seu coração neste momento. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, a partir de hoje, eu não vou mais fugir do plano de Deus, porque não existe plano mais lindo, não existe plano mais glorioso do que o Seu plano para mim. Eu não vou mais fazer igual Jonas, que fugiu dos planos de Deus, mas eu vou fazer como José, que mesmo acontecendo tanta coisa com ele não fugiu dos planos do Senhor. Por isso foi grandemente abençoado. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer por este culto maravilhoso. E assim como José foi grandemente abençoado, porque não fugiu dos planos do Senhor, nós abençoamos a Tua igreja nesta noite. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, todo mal caia por terra agora, todo impedimento, toda a cilada, em o nome de Jesus Cristo, é repreendido agora, porque quem está no Seu plano, Senhor, é abençoado. Quem está, meu Deus, no Seu plano é bênção. Quem está, meu Deus amado, vivendo no plano do Senhor, meu Deus, nada pode abalar
nada pode deixá-lo entristecido. Então derrama alegria sobre ele, Pai. Derrama, Senhor meu Deus, vitória sobre esta vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor do coração de Deus Pai e a presença viva do Espírito Santo sejam com toda a igreja, hoje e sempre. E minha igreja diz comigo, amém. Vamos aplaudir o Senhor.